Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um quadro Conversa com Especialista, edição extra. O pessoal tá entrando, começando a entrar aí e vamos fazer uma pequena introdução. Hoje, infelizmente, eu tenho que falar nesse tema, né? Eu sou da área de saúde e nós vivemos essencialmente uma crise de saúde, né? Então, eu preciso falar que hoje nós temos 3 meses de pandemia com quase 905 mil casos confirmados e chegando aí aos 45 mil mortos. Então, definitivamente, não é uma gripezinha, né? Então, é uma pena que o Brasil está passando por essa triste realidade. Mas, enfim, vamos ver se nosso convidado já entrou aqui. Boa noite, Joab, amigo, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ana, minha colega de sala. Lucas Vieira, um abraço. O pessoal está começando a entrar devagarzinho. Deixa eu ver se nosso amigo Dr. Alessandro Marim Pietri já entrou aqui. Pronto, deixa eu colocar ele aqui então. Alessandro, vou te convidar aqui, tá? Vamos ver se vai a isso aqui. Só para lembrar, o quadro Conversa com Especialista, edição extra, é um quadro que a gente... Boa noite, Alessandro, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, meu amigo. Na medida do possível, eu tô bem, sim. Na medida do possível eu gostei. Algum problema, não? Não, é porque isso que a gente está vivendo é uma situação tão calamitosa, tão difícil, né? Uma crise de saúde tão sem precedentes na nossa história recente, e com tantas mortes e com todos esses desmandos na condução, né, desse processo que você também citou, que fica difícil a gente não se condolir, né? Não sentir a dor do outro. Então, claro que eu e você estamos numa condição privilegiada, estamos saudáveis, nossas casas confortáveis, mas o Brasil vive um momento delicadíssimo, né? E a gente precisa entender que boa parte dos nossos companheiros de nação não estão tendo as mesmas condições que eu e você. Então, de certa maneira, é difícil ler os jornais, ouvir as notícias e não ter não ficar, de certa forma, abatido por um cenário tão ruim como que a gente está vendo. Exatamente. Eu abri o quadro hoje, exatamente, infelizmente, né, para poder a gente introduzir, falando na pandemia, que na verdade também é o motivo que a gente está aqui hoje, lidar com a Uhum. situação nova e diferente. E, como você bem disse, começou com a crise de saúde, mas a gente está aí vivendo crises paralelas e simultâneas várias, É verdade. e muito causa, né, do nosso daqueles que nos representam, né? Poderíamos estar bem melhores, mas por uma confusão de coisas que aqui a gente não vai entrar nesse mérito, a gente acaba estando como está. Mas eu É. queria agradecer o seu tempo, a sua disposição. Você é um grande amigo, querido, e toda a sua expertise, né? Eu tenho te acompanhado, tenho te seguido e parabéns pelo que você tem feito, pelo que você tem falado. E é um grande prazer ter você hoje aqui com a gente nesse quadro que começou a semana passada com um colega do mercado financeiro. Na verdade, o quadro de terça-feira aborda temas não tão relacionados à saúde. Você, por ser psicólogo também, poderia estar no quadro de quinta-feira, que é relacionado à saúde, mas hoje o nosso tema principal hoje é a educação, né? É falar um pouquinho aí dessa criançada, dos adolescentes. Então, vamos lá. Na verdade, a gente está vivendo, Alessandro, uma pandemia globalizada, né? É a primeira vez na história que nós vivemos uma pandemia globalizada e a internet aí entra ao mesmo tempo, como um aliado, pode ser também um vilão nisso tudo, né? A gente está sendo bombardeado de notícias, muitas delas fake, né? E a nossa ansiedade só aumenta, né? Quando eu falo a nossa, a dos adultos e a das crianças também. E aí eu Sim. te pergunto, nessa nova realidade, né, que nós começamos a viver há 3 meses atrás, nós estamos sendo pais em período integral, né? Nós estamos aí, é como se fosse um final de semana todo dia. É. Então, quais são as estratégias, né, dessa criançada aí que, de repente,
mudou a rotina, né? E sem saber o que estava acontecendo de fato, teve que se reinventar, né? Então, eu queria ouvir de você, a palavra é sua. Beleza. Vamos debater esse ponto. Eu queria te agradecer o convite, né, a confiança de estar aqui com os seus seguidores, conversando sobre esse tema, que eu acho que é um tema muito importante para a gente tratar. Dizer que sim, a gente vive uma situação inédita, né, de maneira recente na nossa história a gente não viveu nada parecido. O fato de ser inédito dificulta sobremaneira as nossas chances de interpretação e de construtos para lidar com essa realidade. Sempre que a gente tem uma história anterior que serve de modelo, a gente tem mais recursos para adaptar-se ao novo. Agora, esse novo tão inédito, tão impensado, insuspeitado, dificulta pais, dificulta profissionais, dificulta crianças, dificulta para todo mundo. Sim, a internet é algo extremamente potente, que tem, de certa maneira, nos salvado. Vamos imaginar que há duas grandes instâncias sem as quais eu imagino que seria impossível viver a pandemia. Uma é a internet e a outra é toda a parte de cultura e de arte. Imagine como seria possível sobreviver a 90 dias sem um livro, sem uma música, sem um texto, sem todos esses recursos que são aquilo que, de alguma maneira, nos fazem sobreviver. E aí o desafio é esse, é que a gente está em casa tendo que reinventar tudo. Nós não nascemos, não morremos, não amamos, não crescemos, não estudamos, não trabalhamos da mesma maneira como fazíamos há 90 dias. Tudo agora é novo, né? Então, todas as nossas experiências humanas, elas são novas e elas são demarcadas de maneira muito importante como algo diferente daquilo que acontecia há 90 dias atrás. No quesito específico da lida com os filhos, com uma mais, que é o fato de, por estarmos todos em casa, nós estamos vivendo hoje uma certa relação paradoxal com isso, porque eu mesmo fui um defensor em muitas das comunicações que fiz, de que as crianças precisam de tempo dos pais, tempo quantitativo, sem a balela da ideia de que não, eu tenho pouco tempo, mas o tempo que eu tenho é de muita qualidade. Criança precisa de tempo com qualidade, indiscutivelmente, mas precisa de tempo em quantidade. E agora nós temos muito tempo em quantidade, ou seja, todo o tempo para estar em dia, mas nós não estamos como no final de semana. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que limpar o chão, porque a gente tem que cuidar das coisas todas ao mesmo tempo. E isso tem sido um dificultador muito grande. Como separar, como construir uma rotina para nós adultos e para essas crianças, para que essa convivência seja saudável, para que seja produtora de uma relação familiar ok, bacana, que promova o desenvolvimento, a saúde e o bem-estar dessas crianças, para dar conta de adaptar a realidade dessa criança no cenário de educação e de estudo, que isso é bastante difícil. E você tocou num ponto muito importante quando você citou a questão das notícias, que é uma metáfora que eu sempre uso, né? Quando a gente está voando no avião e acontece alguma coisa, e caem as máscaras, primeiro a gente tem que pôr as máscaras na gente para depois colocar nas crianças. E essa é uma ideia que eu uso como metáfora porque a gente está vivendo agora. É impossível que pais deem conta de seus filhos se eles não dão conta de si mesmos. É impossível que nós não sejamos pais produtores de ansiedade, de estresse, de desorganização nas crianças, se nós estamos estressados, desorganizados e lidando com essa pandemia de uma maneira um pouco desorganizada. Então, cuidar e preservar a saúde mental dos pais é a premissa, sine qua non, aquilo que é a base por sobre onde tudo vai acontecer. Então, a gente tem que filtrar as notícias, tanto no sentido da qualidade da fonte quanto da quantidade. A gente tem que criar uma rotina para a gente tem que saber separar momentos no nosso dia para não deixar que o tempo se esvaia, que a gente use o tempo de uma maneira produtiva. A gente tem que garantir algum ócio, a gente tem que garantir uma série de coisas na nossa vida de adulto para poder produzir isso enquanto referência, enquanto norte, enquanto parâmetro para a vida das crianças. Agora, o que nós estamos vendo, meu amigo, é uma realidade dificílima. Por quê? Porque a gente está tendo que reaprender a trabalhar nessa maneira remota, a gente está tendo que dar conta das atividades de casa, a gente está tendo que dar conta de cuidar das famílias extra-casa, ou seja, família estendida, a gente está tendo que dar conta desses filhos, e isso tem sido uma tarefa que a gente nunca viveu. Eu nunca fiquei 90 dias dentro de casa com meu filho, nunca. Ao longo dos 7, quase 8 anos de vida dele, eu nunca tive essa experiência. Então, é uma situação tensa, difícil, e o que eu recomendo para os pais que estão nos ouvindo, em primeiro lugar, é cuidar de si mesmo, em segundo lugar, não se comprometa com o ideal, se comprometa com o possível.
Porque o ideal, ele é primo irmão da frustração, da decepção, da insatisfação. Porque sempre que você infla a expectativa, a probabilidade de uma frustração é muito maior, porque a realidade nunca é espelhamento do que a gente imagina. E numa realidade como essa, que provavelmente não será mesmo, porque Claro. nós não vamos aprender da mesma maneira, não vamos trabalhar da mesma maneira, não vamos fazer nada da mesma maneira que fazíamos. Então nós vamos ter que ter um pouco de boa vontade com a gente mesmo para dizer, ó, talvez não dê para ser a perfeição, mas vamos fazer aqui o que é o possível. E fazendo o possível bem, eu acho que a gente já está com o meio caminho andado. Isso. Na verdade, o ideal é produtor de ansiedade. Né? É É, verdade. eu sempre digo que a gente precisa nos reinventar, tentar manter as rotinas, rotina de sono, rotina de alimentação, desengavetar projetos antigos. Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou vivenciando, é um projeto meu antigo que eu tive que desengavetar, é um projeto pessoal meu, e assim como tem outros que eu estou fazendo, exatamente para manter essa rotina saudável. E é como você falou, os filhos são espelhos dos pais. A partir do momento que você passa tranquilidade para o seu filho, ele vai ser uma criança tranquila. Se você gera ansiedade, isso vai ser duplicado ou triplicado. É exatamente isso que a gente tem que ter pé no chão e saber lidar com todos esses fatores. Na verdade, assim, existem crianças que mesmo tendo pais tranquilos, se é que é possível ter algum pai tranquilo num momento como esse, né? Seria até estranho imaginar alguém tranquilo num momento como esse, mas supondo que fosse possível, existem crianças que sim, que têm as suas ansiedades, o seu estresse, a sua intranquilidade, o seu sofrimento do ponto de vista psíquico, não absolutamente enraizado numa disfunção parental. Existem crianças que têm ali uma predisposição, uma característica que é muito mais dela do que da família. Agora, é muito improvável o contrário. Ou seja, se pais ansiosos, angustiados, inábeis no sentido de lidar com a gestão do estresse, o manejo do estresse, muito provavelmente seus filhos terão algum tipo de dificuldade para fazer o mesmo, para manejar esse estresse. Então, há crianças que estão ansiosas sem que seus pais sejam, de certa maneira, modelo ou contribuintes para esse processo. Isso é raro, mas há. Mas o outro lado é muito difícil, é muito mais incomum porque, como você falou muito bem, as crianças têm aí uma certa relação esponjosa, né, com seus pais. Elas interpretam a realidade, elas constroem a realidade, elas percebem a realidade a partir de figuras adultas de valência simbólica, pessoas que são importantes para elas. Então, elas, diante do inédito, especialmente, ela vai sempre conferir como seus referenciais eles lidam com isso, para tentar tirar daquilo alguma possibilidade de interpretação e tomar para si uma chance de construção dela, subjetiva, de como interpretar essa realidade. Então, se ela encontra pais inseguros, instáveis, irritadiços, explosivos, né, que estão consumindo notícias catastróficas de fontes pouco confiáveis o tempo inteiro, que não fazem uma atividade física, que não conseguem organizar o tempo de produção com o tempo de descanso, que estão com a casa de perna para o ar, muito provavelmente essa criança vai, de certa maneira, vivenciar coisas muito parecidas. Ótimo. Bem, o pessoal está entrando agora, então eu estou só lembrando, eu estou aqui conversando com meu amigo, o professor doutor Alessandro Marim Pietri, psicólogo pela UFBA, neuropsicólogo pela USP e doutor em ciências de educação pela Uncuyo Argentina, Mendonça, né? Sobre esse papo bastante interessante. E aí, Alessandro, eu te pergunto o seguinte, como é que fica aquela máxima que a gente sempre defendeu e que a gente defende do controle da internet nesse momento, né? Que a gente sempre a gente limitava isso diariamente e agora a gente teve que não limitar tanto, deixar a coisa fluir um pouco mais, mas existe um limite para isso ou a gente, nesse momento, a gente deve simplesmente deixar rolar? Eu acho que existe um limite, e se você me permite, eu queria já convidar todos os seus seguidores para a nossa live de domingo, às 18h30, lá no @Desenvolver Bahia, que vai ser sobre pais, filhos e tecnologias na pandemia. Ótimo. E, antes da gente falar da pandemia, eu queria fazer uma marcha ré para antes da pandemia. O que a gente tinha de cenário da relação das crianças e adolescentes com tecnologias antes da pandemia? O cenário era o seguinte, eu recebia muitos pais no consultório, que já chegavam com os diagnósticos feitos e dizia assim, olha, eu vim aqui porque meu filho ele é viciado em tecnologia
e você precisa tratar ele. Então já vinha com a coisa pronta. Eu dizia, perfeitamente, vamos lá, vamos conversar. E eu fazia 4 perguntas para esses pais que eu quero fazer para os pais que estão aqui nos ouvindo. A primeira é, quem adquiriu esses recursos tecnológicos todos? Porque se é uma criança, um adolescente, não trabalha, não produz renda, alguém comprou e ofereceu. Então, quem o fez? Essa é a primeira pergunta. 2, o que é que a internet, as tecnologias, as telas oferecem a crianças e adolescentes que nós não estamos conseguindo oferecer? 3, que estratégias você já usou para tentar barrar isso que você está chamando de vício na relação com seu filho? E 4, que outro tipo de narrativa você conseguiu construir com seu filho no sentido de repactuar o que é para você o valor do bom uso, vamos chamar assim, desse processo de tecnologia. Com essas 4 perguntas, a gente promovia antes da pandemia um deslocamento da questão para uma possível patologia na criança, para uma disfuncionalidade que estaria muito mais ligada ao ambiente. Ou seja, existem crianças adoecidas pelo uso de tecnologias? Existem. Existem, inclusive, ambulatórios sérios no Brasil hoje para tratar desta questão. Então, há crianças e adolescentes verdadeiramente adoecidas pelo uso excessivo de tecnologias. Isso é um fato inequívoco. Entretanto, eles são a maioria? Não. Eles são a minoria. A imensa maioria dos nossos filhos tem uma relação, entre aspas, adoecida por uma questão de contingência, por uma questão de contexto, e não por uma dificuldade deles em conseguir frear a relação e o estímulo que isso acontece. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, para falar disso, a gente tem que, ao invés de tirar o refletor da criança e botar nos pais. Porque não é raro nós vermos filhos como o meu e como o seu, que são privilegiados economicamente, terem mais de um videogame, terem uma TV Smart no seu quarto, terem um celular, terem um tablet, terem um computador. Ou seja, nós oferecemos várias maneiras de acesso, quase todos eles ilimitados, a gente não consegue fazer os limites disso, e ao mesmo tempo a gente se queixa que eles usam muito. Então a gente precisa acabar com esse paradoxo e ter a coragem de dizer, bom, a maneira como nós, enquanto cultura, enquanto sociedade, oportunizamos as nossas crianças e adolescentes, especialmente as de classe média alta e de classe alta, o acesso às tecnologias é uma maneira irresponsável, é uma maneira inconsequente. E isso precisa ser mudado com a coragem de que os adultos assumam a responsabilidade ao invés de ficar patologizando condutas não patológicas de crianças e adolescentes. Dito de outra maneira mais artística, os meninos são todos sãos e os pecados são todos meus. Então, na maioria das vezes, a responsabilidade é nossa. Tá? Então, o que a gente via antes da pandemia, amigo, é o seguinte. A Sociedade Brasileira de Pediatria publica um estudo que tem um certo espelhamento com a Academia Norte-Americana de Pediatria, que falando da importância do uso da tecnologia para a vida e dos riscos e dos cuidados. E nesse estudo, o que a gente, em vários outros, o que a gente sabe? Que o danoso para o uso de tecnologias é, em primeiro lugar, a superexposição. Então, esse é o primeiro critério perigoso. Segundo lugar, o critério etário, ou seja, quanto mais nova é a criança, maior o dano da superexposição. Depois, controle de conteúdo, né? E gestão do tempo com o uso, ou seja, a centralidade que a tecnologia ocupa na vida da criança. E aí a gente tem alguns marcadores. Então, por exemplo, uma criança lá de 6 a 16 anos, criança e adolescente, né, de 6 a 16 anos, o que tem preconizado é um máximo de uso de tecnologia por tempo, dia, saudável, de 2 horas. Ou seja, num dia, ele deve ter acesso, no máximo, de tecnologias em geral, 2 horas dia, se ele tiver entre 6 e 16 anos. O IBGE publica um estudo dizendo que 78% das crianças que têm acesso à tecnologia de 6 a 16 anos do Brasil usam mais do que 2 horas por dia. Então, antes da pandemia, nós já tínhamos um problemaço para resolver. Porque, além de usar em excesso, não tem filtro de conteúdo, então acessam conteúdos equivocados, que são abusivos, porque convocam a criança a uma posição psíquica para a qual ela não está preparada, e isso é abuso, ou seja, é violento, isso fere o desenvolvimento da criança. Então, uma criança que tem um conteúdo de sexo explícito, de morte, de coisas bárbaras, etc., fora de um tempo onde ela possa elaborar, ela está sendo submetida a um abuso, não tem outro nome. Ela vai sofrer psiquicamente porque ela vai ter acesso a um conteúdo de realidade sem o insumo interno de promover alguma elaboração daquilo. Então, é um perigo, um perigão, não é um perigo pequeno.
E antes da pandemia, o que a gente vê é isso. É um cenário de pais com muita dificuldade de controlar isso, muito desconfortáveis em suportar o afeto torto de seus filhos diante de um limite. Filhos sendo, de certa maneira, terceirizados à tecnologia. Né? Nós terceirizamos a tecnologia. Desde muito pequeno, nós usamos os tablets para calar as crianças, silenciar para a gente conseguir ir no restaurante, para a gente conseguir dirigir um carro. As tecnologias estão em todos os lugares. Até bem pouco tempo atrás, era moda no Brasil que os carros tivessem aqueles aparelhos de DVD no banco para a criança ficar ali. Depois isso caiu, felizmente. E isso faz com que a criança o tempo inteiro esteja vidrada, ligada, e não possa nem respirar, não possa olhar para si, não possa olhar para outros lugares e tal. Esse é um ponto. Segundo ponto, há um discurso de que as tecnologias, elas são... os nossos filhos são nativos digitais, então eles são mais afeitos à tecnologia porque eles já nasceram com isso. E esse é um conceito equivocado, porque o nativo digital dá a ideia de que a criança já sabe o que fazer com aquilo, já nasceu com aquilo, então ela é competente. Os estudos mostram que não é verdade. A imensa maioria dos nossos filhos não sabem como se proteger da tecnologia. E precisam de pais que talvez não sejam mais neófitos no sentido do manejo tecnológico, mas são mais experientes no sentido de precaução e de prevenção de riscos. Então, os pais precisam entender que, embora eles possam até ser mais competentes no manuseio do aparato, eles não são mais competentes do que nós na protetividade, na proteção, no contorno protetivo que a nossa ação precisa garantir na vida deles. E aí esses meninos ficam à deriva, à mercê da tecnologia, com uma dificuldade muito grande de uma série de riscos que isso implica, desconsiderando estudos sérios científicos. Então isso é a realidade pré-pandemia. Aí a realidade pós-pandemia diz o seguinte, 19 não é 20. Eu queria te interromper um pouquinho, voltando para o pré-pandemia. Vamos lá. Você acha que essa liberação exagerada, esse abuso, como você referiu, no pré-pandemia, pode ser encarado como uma forma de culpa dos pais por não ter tempo com o filho? Então, ele, na verdade, libera exageradamente o uso dessa tecnologia em vários sentidos. E aí, por isso, ele é resiliente e ele libera isso sem controle? Ou não? Ou teria outros fatores também? Tem outros fatores também, mas esse é um fator que se acertou na mosca. Na minha opinião, a geração de pais de hoje é uma geração de pais extremamente ocupada, extremamente culpada e extremamente preocupada. Eu explico. Ocupada é um fato. Nós temos hoje pais e mães trabalhando. Nós temos hoje, com essas tecnologias, o que acontecia há 50 anos atrás? A gente trabalhava, botava a pasta no vestíbulo da casa, entrava em casa e acabou o trabalho. O trabalho só começaria depois, no outro dia, às 9 da manhã. Ninguém ligava para a casa de ninguém depois das 8. Você não deve lembrar disso? Então, era uma coisa, era uma gafe, você ligar para alguém depois das 8 da noite para casa de alguém, era uma coisa que não se fazia. E se ligassem por volta das 9, 10 horas da noite, morreu alguém. A pessoa saía desesperada porque havia uma etiqueta de separar a vida laboral da vida pessoal. Isso. Com a liquefação da sociedade, essa sociedade líquida, o que aconteceu? A gente criou esse mecanismo, que é esse aparelhinho que a gente está conversando agora, que faz com que a gente comece a trabalhar às 6h30 da manhã e termine de trabalhar à meia-noite, sem parar. Achando, like a boss, achando que a gente é o chefe, achando que a gente coordena, achando que a gente é esperto, que a gente sabe, que a gente tem o nosso tempo. Não tem nosso tempo coisa nenhuma. A gente trabalha muito mais do que trabalhávamos antes, indubitavelmente, com uma relação de precarização desse trabalho muito mais significativa, tendo que se reinventar o tempo inteiro. E com isso, a gente tem, portanto, pais muito mais ocupados, diferente do que foram os nossos pais, que tinham um certo tempo para dar conta das coisas da casa e conta das coisas do trabalho. Perfeito. Então, ocupados é o primeiro dado. Então, se ele está muito ocupado, ele precisa que esse filho esteja silente, sedado, protegido, calado, para que ele possa fazer o que ele tem que fazer, porque ele tem que fazer sempre alguma coisa. Isso. Eles são muito culpados porque isso implica em pouca participação na vida dos filhos. É muito comum lá no consultório perguntar, me fala o nome dos pais, dos colegas do seu filho. Ele não sabe. Me fala qual é a comida preferida dele, ele desconhece. Qual é o tamanho do sapato, ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque não é que ele é gente ruim, é que ele está super ocupado. E por ser super ocupado, ele não tem tempo. Como ele não tem tempo, mas ele quer ser um pai presente ou uma mãe presente, quer ser um pai bacana, afetivo, ele sente uma culpa enorme.
E essa culpa termina tornando ele permissivo, porque ele não quer Isso. ter nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de combate, nenhum tipo de estresse com o filho no sentido da feitura dos limites. E aí ele termina virando permissivo. E o preocupado passa pelo seguinte: a gente fica preocupado com várias coisas inúteis e se despreocupa de coisas muito centrais. Por exemplo, não ter tempo para estar com o filho é uma coisa central. Que tipo de conteúdo esse filho acessa é central. Se ele acessa demais, é central. Mas qual é a preocupação do pai? Não quer que o filho fique de fora da lógica de consumo que dá um lugar para ele diante do grupo dele. Então eu ouço muitos pais dizendo: eu não acho certo dar um celular para um garoto de 9 anos, mas todos da sala dele têm. Então como é que eu vou fazer com que meu filho suporte a dor de ser o único que aos 9 anos de idade não tem celular? Então eu tenho que dar. Embora eu até pessoalmente não concorde. Mas entre eu não concordar e suportar a dor de que meu filho seja excluído pelos seus pares, porque eu me preocupo o tempo inteiro com isso, eu vou fazer algo que vai contra o meu próprio entendimento, contra a minha própria compreensão, mas simplesmente para fazer. Então, essa trilogia de culpa, preocupação e ocupação promove uma série de negligências parentais travestidas de cuidado. Isso é que é perigoso no mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo é cheio de paradoxos. Então, a gente acha que está cuidando do filho, está oferecendo para ele o melhor, por exemplo, lotando a agenda dele, ou, por exemplo, enchendo ele de tecnologia, mas, na verdade, nós estamos desprotegendo ele, nós estamos negligenciando pontos centrais da vida dele que são cruciais para o seu desenvolvimento. Então, eu acho, sim, que você está certo ao supor essa relação causal no sentido do uso excessivo de tecnologia pré-pandemia. Pronto. Aí agora vamos analisar a pandemia em si, né? Porque a gente falou do pré, que já existiam estudos que mostravam essa preocupação e esse abuso da tecnologia. Entramos, então, na pandemia, há 3 meses atrás. E aí a coisa piorou. Porque se você era permissivo na pré-pandemia, na pandemia agora, o que você vai fazer? Claro que tem que se reinventar sempre, mas você tem que ter estratégias para você se reinventar. E aí? Quais são essas estratégias que a gente pode lançar mão? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria dizer aos pais profissionais, pais que estão nos ouvindo o seguinte: ser mais permissivo na pandemia não é um problema. É uma realidade. Não tem como não sermos mais permissivos. Vamos relaxar, porque os caras vão ter acesso em maior tempo e demais. Vão precisar mais da tecnologia como nunca precisaram. E, aliás, a gente pode até pensar assim, que a gente está fazendo um uso melhor das redes sociais. A gente está fazendo um melhor uso das tecnologias. As tecnologias agora estão sendo usadas, de certa maneira, com um propósito muito mais edificante, muito mais nobre. Então, a pandemia também nos ensinou coisas boas. E essa eu acho que é uma delas. Claro. Agora, se a gente vai entender que, indubitavelmente, eles vão usar mais, porque vão ter aulas online, porque precisam falar com os amigos, porque precisam se divertir, porque precisam assistir um filme, porque precisam se conectar pelas redes sociais com várias outras pessoas da sua idade, o que a gente tem que pensar? Primeiro, criar uma rotina para os filhos. Isso é crucial. O que eu recomendo, e é importante dizer, Augusto, que essa minha recomendação ela é baseada em uma série de estudos. Logo que no dia 14 de março, quando a gente viu que isso ia acontecer na segunda-feira, eu já deixei toda a minha equipe remota, a gente já sabia que a gente não ia voltar, e a tarefa era pesquisar, todo mundo, o máximo de estudo que a gente tivesse que pudesse ser de referência, uma linha de referência científica, para saber o que a gente ia recomendar para os nossos pais, o que fazer com as crianças e adolescentes. Então, essa minha recomendação, ela não é baseada em experiências como essa, porque não tem referências como essa. Então, a gente pegou, emprestado outras referências e foi adaptando. O que tem que constar numa rotina de um garoto e de uma garota, criança e adolescente nessa pandemia? Em primeiro lugar, precisa ter um tempo de estudo. O que é um tempo de estudo? Não é reproduzir a rotina da escola dentro de casa. Porque é impossível reproduzir uma rotina de escola dentro de casa por inúmeros motivos. Eu vou citar 3. Primeiro, a interação humana face a face, ela é fundamental para a percepção da comunicação. Então, essa comunicação que nós temos aqui não substitui a comunicação sem esse meio, né? Segundo, a escola é um conjunto simbólico muito mais amplo do que se pode reproduzir em casa. E terceiro, é muito mais chato. É unânime. Eu que escuto menino, faço disso a minha vida, posso garantir. É unânime que é chatíssimo, que é enfadonho, que é cansativo. Então, não dá para a gente pegar a rotina e fazer isso. Algumas escolas, infelizmente, têm adotado essa prática. Eu, pessoalmente, não concordo com isso. Então, tem que ser um tempo de estudo.
execuível, factível, que dê conta dele se manter ligado ao ato de aprender, ao ato de estudar, ao ato de descobrir, a experiência afetiva com a dimensão escolar, isso é crucial. Alguma movimentação física, porque as crianças, os adolescentes menos, mas as crianças fundamentalmente constroem a realidade a partir do corpo, e isso é crucial para o seu desenvolvimento mental, cognitivo, emocional, motor, relacional, para tudo, para a imunidade, para diminuir a ansiedade, para todos os aspectos de saúde de uma criança. Então tem que ter um tempo reservado na rotina para se movimentar, mesmo dentro de um apartamento, tá? Que é o que eu tenho feito aqui. Tem que ter um tempo para essa criança se integrar aos afazeres da casa em conjunto, ou seja, dar conta de que limpar o chão, arrumar sua cama é um ato simbólico de pertença, de pertencimento a uma comunidade, como metáfora, né? A família como metáfora de uma comunidade. Tem que ter tempo para falar com as pessoas fora da casa, para ampliar essa relação, entendendo que a gente está distante, mas que a gente não está isolado. Então, ele precisa entender que a vida dele fora da casa existe ainda, e aí isso é fundamental. Isso. Tem que ter tempo para o lazer, e esse lazer tem que ser diversificado. Ou seja, pode ter tela para o lazer, mas também tem que ter lazer de outra maneira. Tem que achar uma outra maneira de lazer que não seja somente tela. E quando a gente constrói esse tempo parametrizado numa rotina flexível, não precisa ser rígida, e publicada, a criança e o adolescente começam a ver, na ordem da realidade, que ele tem tempo para tudo. Isso. Vai haver tempo para usar a tecnologia, vai haver tempo para ir, tem tempo para tudo. E tendo tempo para tudo, ele não fica nessa ansiedade de que ele está perdendo alguma coisa, porque a tecnologia, eu brinco dizendo, ela é do capeta, ela é feita para você ficar ligado a ela. Existe agora um sem número de pessoas imaginando uma nova armadilha para você ficar dependente disso. Então não dá para a gente achar que a criança é vulnerável sozinha. Todos nós somos. Então o cara ele não quer ficar de fora, ele acha que ele está perdendo. Na hora que você cria esse parâmetro, a minha experiência depois desses 90 dias só confirma essa minha hipótese. Melhora muito a vida das crianças. E aí o pai tem que ter coragem de dizer, olha, você vai usar a tecnologia para esse fim, tá? A depender da idade com mediação, porque eles não podem usar sem mediação. Agora, além disso, você vai ter tempo para fazer isso, que eu também não abro mão. Vamos conversar? E isso pactuado com a criança, em geral, dá bastante resultado. No início vai ter um pouco de resistência aqui e acolá, e essa rotina vai tendo que ser refeita à medida que as semanas vão passando, mas eu estou absolutamente convencido de que essa é uma boa saída. Ótimo, excelentes dicas aí. Eu aí, com tudo isso que você falou, eu me fiz toda uma análise de antes da pandemia e durante a pandemia, esses 3 meses, e pelo menos estou no caminho certo. A gente realmente aqui liberou mais a tecnologia, mas existem os limites para isso, e a gente está tentando manter essa rotina que você falou, de exercício. Os dois têm as atividades para fazer, forrar a cama, ajudar na cozinha. É exatamente isso aí. Agora, não é fácil fazer isso, né? Os jogos, não é fácil. Os jogos de tabuleiro ajudam bastante, é uma outra opção, né? Assistir filme com a mãe e o pai, uma opção também válida. Ou seja, é exatamente isso que você falou. Claro que botar isso na prática, teoricamente, é tudo lindo. Botar isso na prática, a depender dos filhos que você tenha, da personalidade de cada um, é difícil. Agora, tem uma pergunta aqui, Alessandro, da Aline Brandão, e ela está perguntando se isso que você falou, isso se aplica para qualquer idade. Sim, para qualquer idade. Para crianças menores e para crianças maiores. É claro que se a gente está falando de um bebê, a adaptação disso para a realidade de um bebê é completamente diferente de um garoto de 16 anos. Então, quando eu falo para qualquer idade, é adaptando a realidade. Você falou num ponto crucial, como sempre, excelente as suas colocações, que é cada filho é um filho, cada família é uma família. Psicólogo detesta dar esse tipo de conselho porque essas generalizações são impossíveis e viram uma espécie de teoria para-humana. E não é isso, é fato, dá para fazer. Agora, dá para fazer se somente se a gente atender a 3 condições. A primeira, se o pai e a mãe estiver disposto a mudar o seu comportamento. Porque se o pai e a mãe não está disposto a mudar o seu comportamento e quer viver do mesmo jeito que vivia antes, exigindo do menino que ele se modifique sozinho, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Ponto 2, se você está disposto a passar por um tempo de adaptação e de sacrifício. Porque ninguém muda virando uma chave. O humano, ele muda processualmente. Então, demora ali uma semaninha para as coisas se ajustarem. E ponto 3, se isso para você tem valor de verdade. Se você acha que isso que eu e você estamos colocando aqui, Augusto, faz sentido para as pessoas que estão nos ouvindo.
Se não faz sentido, não adianta tentar reproduzir, porque vai virar letra morta, vai virar uma coisa que não faz o menor, não produz efeito na vida de Perfeito. ninguém. Só produz esse efeito, as recomendações, você como médico deve saber disso, deve lidar com isso inúmeras vezes, você tem lá o protocolo, recomenda e tal. Se o cara não se convencer, se aquilo não fizer Isso. sentido para ele, se não houver o que a gente chama, né, no jargão de saúde, a adesão, não vai funcionar. E você ele vai voltar um mês depois e você vai ver que não funcionou, porque é preciso adesão. Por isso que cada vez mais os médicos, os profissionais de saúde em geral, gastam hoje muito mais tempo na humanização dos seus atendimentos, porque já perceberam que essa humanização ela é crucial para a adesão Isso. e para o tratamento. Então a gente Isso. sabe disso, e o mesmo se dá para essas recomendações que eu estou fazendo aqui. Então, vai exigir do pai o quê? Sentar no chão. A história do filme que você falou, lá no @Desenvolver Bahia, a gente está publicando sempre dicas de livro, filme, programas, coisas para fazer com as crianças. Tem um mundo de coisas. Aqui em casa, uma das salas, a sala de jantar, a gente separou os móveis todos e virou um campo de futebol. Então, todo dia tem ali um baba, que eu chamo que é o baba de lei, que a gente vai lá para bater o baba com ele, que ele espera e tem que rolar. Assim como tem o cineminha à noite, que é o ritual. Então, desliga as Isso. luzes e tal, faz uma pipoca e tal. Isso Isso. todos os dias e ele não perde. É um momento ali maior para ele. Quando não dá, sei lá, porque eu me atrasei por alguma coisa, a gente dorme mais tarde para conseguir cumprir isso, porque isso para ele é muito importante. Agora, quer dizer que toda a família vai ter que fazer um cineminha de noite? Não. Para mim funciona cinema, para você funciona uma corrida, para você funciona uma leitura compartilhada, para você funciona, sei lá, outras coisas. O importante é que o que não pode acontecer, Augusto, é tá a família inteira junta, cada um no seu quadrado, Isso. conectado às tecnologias e conectado com outras coisas, e eles não se conectarem. Quer dizer, é no mínimo pouco esperto da nossa parte não aproveitar essa oportunidade de estar todo mundo junto para conviver, para Isso. fazer a família conviver. Então, isso é que não Exato. pode acontecer. E as adaptações, respondendo a pergunta da sua seguidora, é claro que a gente tem que fazer adaptações. Uma criança menor, ela vai exigir dos pais muito mais do que uma criança maior. Uma criança como o meu, que já tem quase 8, ele é autônomo, ele toma banho sozinho, ele vai ao banheiro sozinho, ele faz sua higiene, ele escova o dente, ele põe a mesa, ele cozinha algumas coisas, ele dá conta de muitas coisas sozinho. Mas uma criança, por exemplo, de 4, se for pensar ali, 3, 4 aninhos, vai fazer uma diferença enorme. Ela não consegue dar conta disso. Então vai exigir Exatamente. muito mais do pai. Um cara de 14, você já tem que ter uma outra abordagem, então você vai ter que ir adaptando à medida da realidade dos seus filhos. Exatamente. Eu acho que o ponto principal, Alessandro, que você falou, é exatamente esse ponto 3. Se você não entender que aquilo é bom e que você acredita naquilo, você não vai conseguir startar nada. Eu acho que isso aí é fundamental. Aqui em casa também a gente tirou a mesa de centro, né? Ficamos com a sala bem ampla e a gente foi criando rotinas, adaptando rotinas, mas a rotina, como eu sempre digo, ela tem que existir sempre. E não só a rotina de atividade, mas de alimentação, de exercício, de tudo isso. Agora, Alessandro, vamos ver se você tem uma expertise grande, né? Vamos falar um pouquinho de escola, né? Eu sei que você gosta, é uma coisa que você faz muito bem, gosta, e é o seu business, é isso aí. E a escola teve que se reinventar junto, né? Eu tenho aqui em Sim. casa os meus dois pequenos, um está em escola, outro está em outra escola. As escolas, elas se reinventaram de formas diferentes, umas mais, Uhum. outras menos. E esse homeschooling, né? Que pouca gente conhecia até então, passou a conhecer agora. É muito difícil, porque a gente tentou entrar aqui, a minha esposa, Ana, principalmente, algumas vezes, eu entrei poucas, ela entrou mais, para ver como é essa aula virtual, realmente é uma coisa que é uma coisa de louco, né? Então, como é que vai ficar? E aí, falando um pouquinho, não só da homeschooling na pandemia, e como é que vai ficar essa escola no pós-pandemia ou no novo normal, né? Porque a gente sabe, é óbvio, que a gente não vai voltar ao normal 100%. A gente vai ter um Uhum. novo normal, pelo menos a princípio, para É depois verdade. a gente normalizar ou não, né? Já falam aí Uhum. que não existe grupo de risco, jovens morrendo porque existem alterações genéticas que não se sabe quais, porque jovens morrem e outros mais idosos não morrem. Então, a coisa está mudando novamente. A imunidade que não existe, outros falam que parece que vai ter imunidade de 1 a 2 anos no máximo, então a gente vai ter que fazer vacina anual, enfim. Então, as coisas mudam, a coisa é dinâmica, a gente sabe disso,
Então, vamos falar um pouquinho de escola aí durante essa pandemia e o pós-pandemia, o que, que a gente espera disso? Olha, vou primeiro elogiar suas perguntas, porque são interessantíssimas. Claro que eu gosto, né? Então eu vou achar interessante, mas é que elas são tão amplas que de cada pergunta sua dá uma live inteira. Então, estou me esforçando aqui para tentar responder, porque são muitos temas. Primeiro, vamos falar da importância da rotina. Por que a rotina da escola é importante? Porque a rotina faz bem às crianças, porque a rotina, o cérebro humano adora previsibilidade, porque ele poupa energia de ter que ficar se adaptando o tempo inteiro. Então, a rotina, ela ajuda, favorece as crianças. Mas não tem que ser uma coisa rígida. Tem que ser uma coisa fabril, tem que ser uma coisa flexível para poder ajustar a realidade que a gente está vivendo. O que aconteceu com as escolas? O que eu disse para os pais, eu digo para as escolas. Não dá para a gente esperar que as escolas sejam como elas eram antes. Ponto. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer enquanto pai é virar a chave de que a escola do meu filho não será a mesma durante a pandemia. Não tem como. Então, eu não posso criar a expectativa de que aconteça dentro da minha casa o que acontecia dentro da escola, porque a escola não é transponível para dentro de casa, porque ela não é um prédio. A escola não é um edifício. A escola é um conjunto de vivências simbólicas que não tem como se transpor para dentro de casa. Então, temos que acabar com essa ideia. O que nós estamos fazendo, pais e mães que estão aqui nos ouvindo, é um possível. É uma adaptação do possível para manter a escola viva dentro de casa. A escola como instituição que representa um projeto social de civilização. A escola que representa a nossa maneira... É a instituição que mais representa isso, a possibilidade da convivência das diferenças no mesmo espaço, a partir da mesma lei simbólica. Perfeito. E isso é muito para a sociedade de hoje, isso é uma contribuição e tanto. Essa é a maior contribuição, muito mais do que como craseio A, porque a informação está totalmente democratizada. Então é fundamental entender que o que a escola tenta hoje é se manter viva dentro da vida dos nossos filhos. Vai fazer isso da melhor maneira? Não. Nunca. Vai fazer isso à perfeição, com padrão de excelência? Não. Então a gente não pode esperar isso. O que a gente tem que esperar é que a escola transmita alguma verdade pedagógica para dentro de casa. O que é a verdade pedagógica? Aquela espinha dorsal, aquela crença do que a escola é, aquilo que faz, que diz assim, essa escola ela é isso por isso, sabe? Uma espécie de DNA. Claro. Isso tem que estar de alguma maneira vivido dentro de casa, porque aí a gente mantém a criança conectada. Agora, vai ter imperfeição, vai ter aula chata, vai ter aula que não funciona, vai ter outra coisa que funciona, vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, vai ter um dia que o menino está afeito àquele modelo, vai ter um dia que não vai estar, tem dia que você está mais cansado. Temos que lembrar que os professores são, na sua maioria, professoras mulheres. Essas professoras mulheres, por serem mulheres, estão num nível de estresse muito maior do que nós homens. Já saiu um estudo recente falando disso na pandemia. Além de estarem sendo muito mais violadas pela violência doméstica, que aumentou sobremaneira, estão muito mais estressadas do que nós homens. E essas mulheres têm que cuidar do seu filho, limpar seu chão e dar aula para o seu filho. Então, de uma maneira inédita para a qual ela não foi capacitada, para a qual ela não foi preparada, para a qual ela não pode receber mais por isso, porque as escolas estão passando por uma realidade de dificuldade financeira muito importante. Então, é um cenário completamente adverso. Num cenário adverso como esse, o que é que eu noto? Que eu não estou dizendo que é a realidade das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Muitos pais se preocupando com periferia e deixando de dar conta das centralidades, do que eu chamei das essencialidades. Então, pais e mães, não encham o saco da escola com periferia, porque não é o momento para isso. Agora o momento é do que é central. Se você vir algo que é central, que não está garantido, precisa falar com a escola, porque a escola precisa saber. Agora, um detalhe aqui, outro detalhe ali, uma bobagem aqui, isso não é momento para a gente dar conta disso, entendeu? Nós estamos vivendo uma situação gravíssima. Então a gente não pode. Agora, o que é que eu noto? Eu noto que muitos pais ansiosos deslocam a sua ansiedade para essa situação escolar. E aí termina que ficam ali desesperados com aquilo, num excesso que, na verdade, me parece quase sempre que não tem a ver com aquilo, mas com esse deslocamento de uma série de outras ansiedades que a gente está vivendo. Então, o que a gente tem que pensar do que é possível, da sua pergunta, dentro da pandemia? Para mim, o que deve acontecer dentro da pandemia é uma rotina de estudo diário, que tenha um tempo de estudo mediado por alguém que é da escola, porque isso é importante, e que depois desse tempo haja um outro tempo em que ele possa sistematizar algum aprendizado sobre isso. E, na minha opinião, esse tempo tem que ser curto. No meu entendimento, mas é um entendimento particular, cada escola tem a sua autonomia, no meu entendimento, menos com qualidade nesse momento é mais. Essa é a minha recomendação que eu tenho feito para todas as escolas que eu posso.
Pronto. Agora, como é que fica isso pós-pandemia? Um caos. Isso. Um caos. Se a gente for pensar, meu amigo, a realidade da escola, que foi difícil agora, é infinitamente menos difícil do que ela vai enfrentar pós-pandemia. Exatamente. Porque a escola provavelmente vai ser um dos últimos lugares a voltar. Muito provavelmente os pais vão começar a voltar a trabalhar e os filhos vão continuar em casa. Por quê? Porque é muito difícil a etiqueta respiratória para meninos menores. Porque é muito difícil porque eles estão aglomerados. Porque a relação com o corpo é uma marca de crianças e adolescentes. Porque vai ser difícil uma criança ficar com uma máscara durante horas e horas e horas. Inclusive, não é saudável para o próprio equipamento. Então, se a gente for pensar, a realidade da escola é uma realidade extremamente difícil e controversa. Por quê? Precisa voltar, porque a escola precisa existir. Ao mesmo tempo, é um lugar muito difícil. Então, o retorno à escola, e eu tenho conversado com muitas escolas, vai exigir das escolas um trabalho infinitamente maior do que o que está acontecendo. E aí, eu estou falando da catástrofe, eu vou falar quais são as minhas sugestões. As minhas sugestões são duas. Que a escola, quando puder voltar com o máximo de segurança possível, que volte, num sistema que eu chamo de multimodal. Ou seja, que não seja somente presencial. Que mescle o presencial com aquilo que é por remoto, por tecnologia de informação e comunicação. Porque isso, vão ter crianças que os pais não vão querer que voltem. Vão ter crianças que não podem, por uma condição de saúde, voltar. E a escola não vai poder voltar todos os meninos de uma vez, então vai ter que ficar mesclando dias, grupos separados, divididos com menos número de sala, com um espaçamento maior, por um tempo mais curto. Então vai ter toda uma metodologia que vai ter que ser adaptada. Então, provavelmente, vai ser multimodal. E a minha sugestão é que a escola esqueça 2020 e passe a pensar 2020 como um biênio 2021. Pegue o currículo, que é do 20, pegue o currículo do 21, junte essa experiência e diga, bom, o menino começou 20, ele precisa chegar até 2021 com esse novo currículo que junta esses 2 anos e vai poder estender isso. Porque do ponto de vista da aprendizagem, é muito difícil que a gente consiga o mesmo padrão que a gente vai ter agora na pandemia do que a gente teria antes da pandemia. E fazendo isso, a gente estica essas experiências para mais para frente, cruzando, porque tem que se entender que a escola são ciclos. A escola não é feita de estanques, é um contínuo. E esse contínuo, se for pensado em 2 anos, vai abrir um cenário muito melhor para o aprendizado dos nossos filhos, dar uma saúde para o professor muito maior e, pedagogicamente, me parece, em contexto, que isso é melhor. Porque isso vai produzir essa construção daquilo que seria necessário nesses 2 anos de uma maneira muito mais adaptada à realidade que a gente vai viver pós-pandemia. É exatamente isso, Alessandro, que a gente está vivenciando. E nós agora estamos entrando aí num período de flexibilização. Flexibilização esta sem nenhum critério palpável, objetivo, né? Nós estamos flexibilizando, mas flexibilizando como? O Brasil nunca teve critérios objetivos para tal flexibilização. Nós não fazemos testagem em massa, nós não temos monitorização epidemiológica de pessoas e de áreas com mais risco, né? Nós não temos nenhum ministro da saúde, né? Pois é. Então, exatamente, já caíram 2 nessa. Não temos um controle de leitos de UTI adequado, temos uma subnotificação absurda, né? O que nós estamos vivendo hoje, os números mostram que, a partir desses números oficiais, você multiplica por 7 para você ter a real situação. Então, imagine a escola com todas essas etiquetas. A gente sabe que a criança, muitas vezes, se expressa pelo corpo, principalmente os meninos, né? Imaginem eles com máscara, sem poder se tocar. Então, fica aqui a dúvida se vale realmente a pena a gente voltar esse ano. E eu acho que a sua ideia, o seu pensamento é excelente, porque a gente tem que apagar esse ano ou juntar os 2 e pensar no próximo ano. Isso vai servir como uma vivência para todas essas crianças e principalmente para os pais também, e a escola vai ter que se reinventar. É exatamente isso que eu acho. Eu não diria, Augusto, que a gente deve esquecer esse ano. Quando eu falei esquecer, não é esquecer, não querer que 2020 dê conta de 2020 sem considerar a pandemia. Isso que eu acho que a gente deve esquecer. Mas a gente tem que considerar a experiência desse ano, porque muitas das coisas que a pandemia ensinou a todos nós, inclusive a escola, são muito úteis às escolas. Porque as escolas, elas são uma instituição muito específica. Vamos pensar. Muitas escolas hoje têm, na mesma escola, referências do século XIX e referências do século XXI.
Então, é muito comum a gente ver numa mesma instituição modelos ainda muito atrelados à concepção do que seria a educação do século XIX, tentando dar conta dessa educação do século XXI. Então, essa experiência agora nos obriga a pensar, de fato, as essencialidades pedagógicas de uma escola, e isso é útil para que a escola se reveja, tá? Então, quando eu me refiro a pensar esse biênio, não é esquecer esse ano como se ele não tivesse existido, não, pelo contrário, é dar a ele toda a relevância e importância, inclusive eu tenho defendido, trazendo esse currículo oculto que emerge da experiência dos meninos dentro de casa para dentro do que vai ser estudado na escola. Então, há muitas coisas acontecendo aqui. Por exemplo, o meu filho, ele tem um contato hoje com as coisas que ele come muito diferente do que ele tinha antes da pandemia. E isso pode ser um projeto excelente de estudo, por exemplo, sobre como se planta, como é o agronegócio, como são os agrotóxicos, quais são esses alimentos, o que é que eles produzem na sua saúde, o que significa aquelas cores no prato. E aí há um sem número de coisas que podem ser pensadas para as crianças estudarem, que são cruciais para a vida deles e que estão em dia com aquilo que é mais importante para o mundo contemporâneo, simplesmente porque eles pegam hoje na feira com muito mais intensidade do que pegavam antes, porque a feira chega em casa. Então, meu filho está tendo contato com coisas que ele não tinha, porque a feira chegava e ele não via. E agora ele está vendo. Então, é muito importante entender que a escola também vai ter que aproveitar essa experiência para traduzir algumas dessas experiências em projetos, para se pensar como esses meninos vivem a pandemia e o que podemos aprender a partir da experiência da pandemia. Aliás, na minha opinião, essa deveria ser a rotina de qualquer escola. Aproveitar a experiência humana e, a partir dela, fazer boas perguntas para que as crianças aprendam. Aliás, em todo contexto histórico, depois das grandes pandemias, e aí eu falo lá desde a história antiga, as sociedades se reinventaram, né, e melhoraram, amadureceram em todos os sentidos. Isso que você está falando é importante, porque aqui em casa eu vivenciei a mesma coisa. A minha pequena começou a experimentar coisas que ela nunca antes tinha experimentado, começou a desenvolver habilidades que ela nunca antes tinha desenvolvido, né? Começou a exercer e nós estimulamos alguns hobbies, né, que ela começou a fazer, assim como o meu mais velho começou a ter projetos, seja tecnológicos ou não tecnológicos, né? Então, assim, a gente começou a perceber as coisas boas que a pandemia trouxe. Isso que a gente está fazendo hoje é uma coisa boa, né? A internet aproximou as pessoas, apesar do isolamento, do distanciamento social. Então, eu acho que perfeita a sua colocação. A gente realmente não tem, eu aqui generalizei em jogar fora 2020, não. A gente precisa pegar o que foi de bom de 2020 e a gente valorizar isso e aprender para usar no ano que vem. Agora eu tenho Diga. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Eu tenho dito uma coisa que eu acho que pode complementar esse seu pensamento, que é o seguinte: toda vez que o humano ele passa por transformações relevantes, ele vive uma crise, seja enquanto sociedade, seja enquanto indivíduo. Então, a Grande Guerra, teve a Grande Guerra, é uma crise, depois a gente vai ter que se organizar. Ou, subjetivamente, aprender a andar, passar no vestibular, casar, nascer um filho. Esses grandes momentos são momentos de crise para o humano, porque são transformações muito potentes. Isso. Mas nem toda crise ela é garantidora de uma mudança na vida da gente. O que vai fazer com que as crises sejam garantidoras de uma mudança, portanto, seria uma burrice da nossa parte passar por uma crise como essa e não aprender nada com isso, é a maneira como nós subjetivamente lidamos com a experiência. Então, se nós não aproveitarmos essa experiência tão dolorosa, tão cruel, para aprender alguma coisa e sairmos dela com algo que modifique, que amplie a nossa experiência enquanto humanos, no mínimo, não aproveitar a calamidade toda, o sofrimento todo que a gente está vivendo. Então, exatamente, a gente precisa realmente fazer o que você disse de maneira muito acertada, que é aproveitar. É claro que nós não queríamos que tivesse pandemia, mas já que estamos nela, vamos ter que fazer alguma coisa, viver ela de determinada maneira que nos promova algum tipo de transformação da nossa realidade individual e coletiva. E o ser humano, Alessandro, é bom. Ele consegue se readaptar a novas realidades, a novas experiências e consegue, na verdade, levar essas experiências para a vida futura dele. Então, isso que você falou é perfeita a colocação. Eu tenho aqui um comentário e uma pergunta. O comentário é de minha sogra, que é pedagoga, e ela coloca que a escola deve selecionar o mais importante. Vamos esquecer a seriação.
vamos selecionar conteúdos relevantes. Isso foi um comentário dela. Aplausos para ela, concordo plenamente. E tem aqui a Mara Rabelo, que é minha tia, e ela coloca: e crianças que não gostam de aulas remotas, como é que fica? Eu diria, Mara, né? Eu diria, Mara, o seguinte: crianças que não gostam de aula remota, eu diria para eles uma resposta assim do Zé Cabaleiro: quem não pode Nova York, vai de Madureira. Ou seja, a vida não é um filme, você não entendeu. É uma outra frase dos anos 80. Ou seja, não dá para agora, nosso filho, que talvez esteja muito acostumado a ser o centro de todas as atenções, dizer: eu não gosto de aula remota. Meu filho, eu digo, o meu não gosto. E eu digo, eu sei, mas é o que temos para hoje. Eu também não gosto de ficar 90 dias dentro do apartamento. Eu também não gosto de saber que tantas pessoas morreram. Eu também não gosto de saber uma série de coisas que acontecem no Brasil. Mas nós não temos jeito. Então, o que a gente tem que fazer, filhão? Vamos achar um jeito de fazer isso a melhor experiência possível. Não é uma experiência ideal, não é uma experiência boa, não é uma experiência de prazer, é uma experiência do possível. Ou seja, nós vamos aprender a lidar com a adversidade e transformar essa adversidade em algo que seja proveitoso. Porque fato é, meu filho e minha filha, você vai precisar por um tempo aprender remotamente, porque essa é uma contingência que não é uma escolha, é um fato, está estabelecido. E quanto a isso, a gente não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é tentar melhorar essa aula remota, tentar contribuir para que ela seja mais interessante e que produza mais curiosidade em você, poder fazer contribuições a esta realidade para que ela melhore. Mas nesse momento nós não temos poder para mudar a realidade. Seria o mesmo que meu filho dizer: eu não gosto de tomar vacina. Eu não gosto de tomar um antibiótico porque eu estou com uma infecção. Eu quero ter o direito de descer para a quadra do prédio. Não dá, velho. Existem coisas que a gente não tem como fazer. E essa é uma delas, infelizmente. E sabe, isso não é de todo ruim para a criança poder lidar com isso. É uma experiência também importante a criança lidar com o inexorável, aquilo que se estabelece, que está posto. Novo. Isso. O novo, o que não tem, o que não tem remédio nem nunca terá. Ou seja, aquela ideia que é assim, enquanto for assim, é assim. Então a gente precisa realmente ensinar isso aos nossos filhos, e eu acho que uma conversa franca como essa pode ajudar. E eles estão vivendo uma coisa que a minha e a sua geração não vivemos na época deles, né? Sim. Então eles estão passando por isso, tem que tirar o que tem de bom disso aí. Eu queria agradecer também, a minha mãe acabou de entrar, queria mandar um beijo para ela. E, Alessandro, você acha que, como a gente sabe que a escola vai ser a última a entrar, né, a voltar, de fato, essa escola remota, ela vai continuar por muito tempo? Porque a gente sabe que ela foi pega de surpresa, né? Então, é claro que está longe de ser o ideal, mas ela vem se aperfeiçoando, e como ela sabe que ela vai entrar, talvez, era para ser em junho, julho, agora a gente não sabe mais. Você acha que ela vai se aperfeiçoando e tentando melhorar isso? Eu acho que até o final de 2020, seguramente a escola vai continuar sendo remota. Eu não digo exclusivamente remota, mas uma parte dela se dará pelas tecnologias de informação e comunicação. Isso me parece, óbvio, psicólogo é muito ruim de futuro, é ótimo de presente, bom de passado, mas é muito ruim de futuro. Então, isso aqui é uma coisa meio mandinar, assim, eu estou imaginando e tal, não sei, pode ser que as coisas mudem, mas se tudo continuar no curso do que está se apresentando, o mais provável é que a escola se mantenha até o final do ano com as duas modalidades, no presencial, alguma coisa presencial e alguma coisa virtual. Pode ser que fique só virtual, que não seja possível voltar. Pode ser que a volta seja, né, se descubra aí uma vacina, uma coisa. Eu acho muito pouco provável, em tempo hábil, de fazer uma vacinação em massa e tal. Eu acho isso muito pouco provável, pela experiência que a gente tem com as coisas de saúde pública. Isso é bem pouco provável. O mais provável é que fique a escola presencial numa medida ajustada e a escola virtual também numa medida ajustada, pelo menos até o final de 2020. Beleza. Alessandro, nós estamos aí com o tempo quase estourado, temos menos de 1 minuto, e eu gostaria de agradecer a você aí, toda a sua desenvoltura. Você realmente tem essa expertise e a gente aprende cada dia mais com você. Acho que o conteúdo que a gente desenvolveu aqui se viu, a internet hoje tem esse objetivo de troca de conhecimentos e experiências, e eu queria assim, em 30 segundos, você finalizar para a gente acabar isso aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço a confiança, ser a responsabilidade que é, né? A gente convidar alguém. Então, quero lhe dizer que venho com muita alegria. Tenho sido, assim,
incansável no sentido de fazer comunicações, porque sei o quanto é importante que as pessoas pensem juntas e reflitam. Então, se eu puder contribuir com alguma coisa, te agradeço muito a confiança. E queria dizer aos pais que estão nos ouvindo que, assim, calma, não se apresse não, que nada é para já. Chico Buarque disse isso, né? Então, calma, vamos lidar com o que a gente pode